Oi, coisa linda, seja bem-vinda ao meu podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, sou psicóloga clínica, sou mãe do Benjamin, criadora do podcast Maternidade Real e tenho a honra de compartilhar minha experiência com você, que é mãe, que é mulher, ou está querendo ser mãe, né? Está querendo aprender aí sobre a maternidade. Quero te pedir carinhosamente para você compartilhar esse episódio com outras pessoas. Assim você me ajuda na divulgação do meu trabalho. Se for possível também agora, faz um print, vai lá no story do seu Instagram, coloca: "Estou ouvindo o podcast Maternidade Real, da psicóloga Luana Machado". Vai aparecer aqui o meu Instagram, assim também você começa a me seguir nas minhas redes sociais. E eu quero contar hoje um pouquinho a experiência do desmame. O desmame chegou por aqui. Mas antes de falar da experiência, como foi desmamar o bem, eu quero falar um pouquinho da minha experiência com a própria amamentação. E por que é importante falar também da minha experiência com a amamentação? Porque isso influencia muito também no processo de desmame. Não tem como eu me comparar com você, você se comparar com a sua vizinha, com a sua amiga, porque a sua história, ela é única, ela é individual. A sua relação com o seu filho de amamentação ou de não amamentação também é muito única. Não compare a sua história com outras pessoas. Eu estou contando aqui a minha história para talvez você, que também passa por algo semelhante, se sentir acolhida, não achar que você é a única no universo que está passando por isso. Então vamos lá. A minha experiência com a amamentação foi muito leve, foi muito tranquila. Eu digo que diante de tantos perrengues que eu tive com a maternidade, graças a Deus a amamentação veio para trazer leveza no processo. Eu digo que foi leve e tranquila porque eu não tive fissura na mama, não tive dor, não machucou, eu não tive problema com a pega, nada disso. No próprio parto, assim que acabou lá, o parto normal, assim que Benjamin saiu, ele já veio para o meu peito, o colostro já saiu ali, ele já mamou. Então, assim, para mim foi uma experiência muito mágica. Eu amava amamentar. Para mim era um momento de conexão incrível com ele. Eu gostava muito de amamentar. Só que nesse processo eu cometi algumas falhas. Quais foram elas? Uma delas foi associar a mama ao sono. Então, o Benjamin ficou acostumado a dormir no meu peito. Eu até tentava colocar ele para dormir de outra forma, mas era tão cansativo para mim, tão estressante, que eu falava: "Toma o peito". E aí ele dormia. Lá no início dos 6 meses, eu tentei seguir tudo que a pediatra falou, e eu fiquei com muitos medos. Primeira viagem, né, então assim, eu não incluí bico nele, não ensinei ele a chupar, a usar chupeta, que às vezes eu falava: "Foi um erro, não foi?", porque, de certa forma, o sugar da chupeta poderia gerar nele uma sensação de consolo que ele só tinha com a mama. Então isso também, às vezes, foi um pouco cansativo, porque, assim, era como se meu peito fosse delivery o tempo inteiro disponível para ele. Tudo era peito, 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 peito. E assim, me cansava, às vezes ficava estressada, mas gostava de amamentar, porque para mim era uma sensação única. E eu vou falar aqui coisas que eu já escutei de outras mães e que eu também senti. Ah, ele tem tudo com outras pessoas, com o pai, com a avó, mas a amamentação é só eu e ele. E se eu parar de mamar e ele esquecer de mim? E se depois que ele não ama mais, ele não me amar mais? E se ele se sentir rejeitado? Várias coisas que já passaram na minha cabeça, que também eu já escutei de outras mães e outras mulheres terem também esses medos e esses receios. Então, assim, eu não ofereci mamadeira e nem ofereci chupeta por um longo período de tempo, porque eu escutava da pediatra que poderia ter confusão de bico, que ele poderia não querer mais o meu peito, que ele poderia achar que é muito mais fácil, né, o leite ali na mamadeira, então ele não ia mais ter o trabalho de fazer a sucção no meu peito. Então, como eu tinha muitos medos, eu não fiz nada disso. Isso, inclusive, foi difícil, porque teve uma época que eu precisava que ele se alimentasse do meu leite materno por outras vias. Eu lembro que eu queria ir para um congresso uma vez, e eu tentei fazer Benjamin tomar meu leite na seringa, na colher, no copo, não pegou, ele não quis. Esse que eu levei o menino de 5 meses comigo para o congresso, porque ele não ficava sem a fonte de alimentação, que era o peito, ele não queria, ele não aceitou. Então assim: "Luana, você faria diferente hoje tendo um segundo filho?" Possivelmente. Eu até falei em alguns momentos: "Se eu tivesse um filho hoje, um segundo filho, ele já ia sair da maternidade com bico,
porque o bico às vezes é um bom consolo para a mãe. Eu falo isso, mas também, assim, não sei como é que seria, né, a segunda experiência de maternar. Sem dúvidas, já seria uma mãe muito mais autoconfiante e filtraria muitas coisas, porque eu sei que a pediatra ela quer o melhor para a criança. Só que às vezes o melhor para a criança é também o que é melhor para essa mãe. Então, às vezes, no mundo ideal, o pediatra te sugere muitas coisas que na sua realidade é inalcançável. Então, talvez hoje, eu com certeza, se tivesse um outro filho, eu iria oferecer leite para ele desde novinho por uma outra via, porque eu sempre tinha que estar disponível. Não tinha isso de estar doente, de estar passando mal, de estar com dor. O meu peito era a única forma de Benjamin se alimentar até os 6 meses, então eu tinha que estar ali disponível para ele o tempo inteiro. Só que vamos falar do desmame, porque, assim, amamentar para mim foi fluido, não tive nenhum problema, mas sempre perguntavam: "E aí, quando é que esse menino vai parar de mamar?". Na minha cabeça, há muito tempo atrás, eu falava: "Não, quando ele estiver com 6 meses, ele vai começar a comer outros alimentos, ele não vai querer mais tanto o meu peito não". Não foi assim não, tá? Ele só veio comer mesmo outros alimentos lá com 9, 10 meses. A introdução alimentar foi um período também de grande frustração para mim, porque eu achei que eu ia chegar a oferecer uma banana, ele já ia amar. E não foi assim. Ele rejeitou muito no início. O que me consolava é o que a pediatra me trazia assim: "Luana, imagine que você agora foi para o Japão, foi para a China e você tem que comer barata frita, tem que comer escorpião. Você vai gostar? Não. Para Benjamin é a mesma coisa. Outros alimentos que não leite materno, para ele é muito estranho. Então ele vai demorar de se habituar". Continua insistindo. E assim foi. Muito alimento desperdiçado, ele não queria, ele cuspia, ele jogava fora, mas chegou a fase dele começar a comer bem, começar a comer direitinho. E ele esqueceu o peito? Não! Mesmo ouvindo de muitas pessoas que não alimenta mais, não nutre mais, não tem mais nada a oferecer, tinha afeto. Tinha o colo com a mãe. Então, ele continuou mamando. Para dormir, ele continuava dormindo, chupetando meu peito, e ele dormia comigo na cama, e era para mim era muito confortável, só fazia virar, ele já escolhia qual mama ele queria, ele mamava e voltávamos a dormir. E assim foi. E ele mamava durante o dia, mas assim, ele comia outras coisas também. E as pessoas só cobrando: "Luana, e aí? Calma, gente". É porque eu queria, na minha expectativa ideal, é que ele simplesmente falasse: "Mamãe, não quero mais mamar, vou parar de mamar". Na minha cabeça, eu queria que fosse fluido, que fosse gentil, mas não foi assim. E aí eu comecei a perceber que eu vou precisar começar a pensar em estratégias para desmamar esse menino. E eu fiz um acordo comigo. Com 2 anos eu vou parar de amamentar Benjamin. Todo mundo me cobrava, falava: "Com 2 anos, gente, com 2 anos". Minha mãe, as pessoas: "Ele já tá grande", com 2 anos. E de fato, eu só parei de amamentar ele porque começou a me incomodar. O que era mágico, o que era prazeroso, o que me conectava a ele, começou a me irritar profundamente, principalmente porque ele já estava um menininho maior e a gente estava na rua, em qualquer lugar, e ele já fazia o quê? Me despia. Isso começou a me irritar, eu comecei a ficar desconfortável, porque era diferente dele bebezinho que eu tirava o peito e eu oferecia a ele. Ele começou a em qualquer lugar, tê, 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 e arrancar minha roupa e querer mamar em qualquer lugar, em qualquer contexto. Isso começou a me incomodar. E outra coisa também, as benditas mordidas, né, que dói. Gente, dói aqueles dentinhos pequenos no bico do peito, dói. Então isso começou também a me incomodar, ele fazer meu bico do peito de brinquedo, de morder, de esticar, de brincar. Isso começou a me irritar e eu falei: "Não, isso precisa parar". E eu comecei a pesquisar algumas formas, li alguns livros, estudei alguns podcasts, escutei algumas aulas de desmame gentil, porque eu não queria o que foi fonte de nutrição para ele por tanto tempo que tivesse uma associação negativa. Então eu escutei milhares de dicas. Coloca limão, coloca esmalte, diz que o peito está doente, coloca ketchup para dizer que está sangrando. Eu escutei muitas coisas. Coloca alguma coisa com gosto ruim. Só que na minha cabeça, inclusive eu falava isso às vezes para as pessoas, falava: "Gente, ser psicóloga às vezes me atrapalha nesse processo". Porque eu sei de todas as histórias que eu acompanho, eu não quero eu sei que eu vou errar de outras formas,
mas o máximo que eu puder cuidar para ser gentil e não provocar nenhum tipo de trauma e bloqueio, eu quero fazer. Então eu tinha muito receio de falar que estava doente e, sei lá, na cabeça dele, inconsciente, gerar um mecanismo dele achar que porque ele mamou, ele deixou a mãe dele doente. Eu tinha muitos cuidados, eu não quis fazer dessa forma. E aí, o que é que eu fiz? Fiz uma tabela, quando ele fez 2 anos, eu fiz uma tabelinha, falei: "Vou tirar o TT uma semana de dia e depois vou tirar de noite". E assim eu fiz. Foi fácil não. Teve um dia que eu acabei dando o peito a ele de dia, porque assim, ele chorou tanto pedindo o TT, chorou tanto, parecia que estava sofrendo, que eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a pensar: "Meu Deus, eu tô rejeitando meu filho. Ele quer meu peito, eu não vou dar, que péssima mãe eu sou". Ele dormiu e eu chorei. E aí eu entendi que: "Luana, o caminho começa com você. Benjamin não vai parar de mamar livremente como você gostaria, se você não estiver bem com essa decisão". Eu entendi que se eu não estivesse bem resolvida com isso, não ia fluir o processo. E eu me lembro de uma vez que eu fui para o aniversário de uma amiguinha de bem e tinham 4 amigas que são mãe. Todas tinham parado de amamentar. E todas falaram: "Ah, foi tranquilo". Ah, aí, assim, eu lembro que uma falou: "Amiga, o problema é você. Você que não está pronta". Pronto, né. Eu falei: "Meu Deus, o que que é de errado comigo?". Só que eu precisei entender que, assim, eu tinha uma história de amamentação com ele. Eu gostava de amamentar. Foi algo uma conexão minha e dele, então eu precisei honrar a minha história, falar: "Calma, você não tem que ficar se mensurando no processo de outras pessoas". E eu escutei várias amigas contando várias experiências. Uma colocou esparadrapo no peito, outras, colocaram de fato ketchup, colocaram, esmalte. Eu não queria ir por essa via. Eu queria ir pela via do diálogo, de tentar conversar, e assim fui. Conversava com ele, fiz desenho, gente. Eu peguei um papel ofício, desenhei 2 peitos e falei: "Olha, o TT agora, ele não vai mais alimentar o Ben. Ben não vai mais mamar no TT da mamãe". E claro que não foi assim da noite para o dia, magicamente ele parou de mamar. Ele vinha para o meu peito. Foi uma semana que eu me cansei muito, porque eu criei inúmeras formas de brincar para ele esquecer o peito. Foi a semana que a gente pintou tinta guache, foi a semana que a gente fez massinha de modelar caseira. Toda vez que ele vinha para o meu peito, falava: "Bora, Bem, tem um negócio bem legal aqui pra gente fazer. Bem". E aí ele foi distraindo ele durante o dia. Eu aproveitei o período do Natal, que ele ia ficar um bom tempo com o pai, porque era a primeira vez que ele ia passar 6 dias seguidos com o pai, e eu falei: "Quando ele voltar, eu não vou mais dar o peito". Só que assim, a gente fica com essa ilusão: "Ah, a criança vai ficar alguns dias longe, vai esquecer o peito". Não, porque isso acontecia. Ele passava final de semana na casa do pai e quando ele voltava, a primeira coisa que ele fazia era querer arrancar minha roupa. Sempre foi assim. E dessa vez não foi diferente. Eu quando fui buscar ele na casa do pai, dia 29 de dezembro, ele entrou no carro e a primeira coisa que ele fez foi peito, né, TT. E aí eu peguei e falei pra ele: "Não, lembra que a gente conversou? Você já é um mocinho, você não mama mais, o TT já não é mais do Bem-Bem, agora ele é só da mamãe". E aí ele quis o peito, chorou no carro, eu comecei a distrair: "Bem ao caminhão, bem ao cavalo", nem tinha cavalo gente, eu comecei a inventar várias coisas pra ele esquecer um pouco o peito, e assim foi. As 3 primeiras noites comigo foram difíceis, porque ele estava acostumado a dormir com a mamãe sem tetê. Foi assim durante muito tempo. E não ia ter mais tetê. Então, assim, foi um pe foram dias que eu lembro que eu estava com meu namorado lá no interior viajando, eu falei: "Amor, pega ele aqui, porque senão eu vou desistir". Porque ele estava choroso e chorava, e todo mundo com sono, todo mundo querendo dormir, e ele querendo o peito. Eu falava: "Não, filho, vamos dormir de outra forma". Ninei, cantei, orei, andei pela casa, dei mamadeira, fiz várias coisas, e ele queria o peito. Então, assim, as 3 primeiras noites foram bem desafiadoras. Hoje, como é que está hoje? Eu até fiz um bolinho escrito: "Foi bom enquanto durou, o desmame do bem chegou. Adeus, tetê". Fiz um bolo bem simbólico pra gente celebrar por esse momento. E hoje, como é que é? Vai ter, assim, mais de 3 semanas que ele não mama. Hoje, ele quando vê o peito, assim, à vista, ele ainda vai, assim, com a boca, eu digo: "Não". Aí ele olha, assim, dá uma risadinha, tipo assim: "Minha mãe, não deixe livre não, senão eu também quero". Mas, assim, essa foi a minha experiência do desmame do bem. Não sei como é que tá sendo pra você, se você
já pensou nisso? Se você já passou por isso, me conta aqui como é que tem sido essa experiência. É muito bom a gente compartilhar e trocar experiências umas com as outras, mas lembre-se, você precisa estar bem com essa decisão, porque se você não estiver bem, isso vai influenciar muito no processo. Me conta o que você achou desse episódio, lindeza, e até o próximo. Beijo!